Boa noite, amados. Pai do Senhor. Paz, meu irmão, tudo bom? Na paz. Paz, Senhor. Paz, Jéssica, tudo bom? de uma maneira bem, de uma maneira bem assim esclarecedora. Foi uma palavra tremenda. Ele ainda usou a questão do uso do poder, da autoridade. Ele falou sobre Davi, que ali ele não cometeu o ato de adultério, ele abusou do poder, né, que ele tinha de líder, que ele na verdade ele abusou de Betseba, né? Não foi ali um adultério, né? Foi um abuso porque naquela época Betseba não podia negar o mandato que ele fez, né? Ele falou, busca Betseba. Então, Betseba não podia recusar. Então, que, na verdade, sobre a luz da Escritura, não está escrito que foi um adultério, mas foi um abuso de Davi, né? Então, assim, ele também falou sobre servos, né, que abusa do poder, da autoridade que tem, né? Mas ele usou, assim, de uma maneira bem profunda sobre a questão das características, né, de um servo de Deus. E ele usou esse texto aqui. Foi assim uma coisa que não dá nem para explicar de que maneira, né? E eu nunca vi, Gil, porque assim, eu costumo dizer que o evangelho de Deus, ele é poder, né? Ele é poder. Então, assim, se você como um pregador da palavra, esse poder não tiver sobre você, as palavras suas serão só vazias, só palavras vazias. Então, o evangelho, as pessoas não podem ir para a igreja só para adquirir conhecimento, mas elas têm que sentir esse poder do evangelho que gera conhecimento. Ela tem que sentir esse poder sobre os seus ossos, sobre sua carne. Ela tem que sentir esse poder. E eu vi aquele homem assim pregar numa autoridade, uma tremenda autoridade. E Deus tomar ele em espírito assim no altar. E você conheceu o Sérgio quando ele veio, né? Conheceu? Comecei. Uhum. Deus usou ele, Gil, numa oração final. Nossa, que coisa foi aquela? Foi tremendo. Uma palavra de correção, uma palavra de correção, uma palavra de, assim, trazendo a qualidade, mas trazendo correção, para nós observar se nós estamos tendo essas qualidades, céu. Será que nós temos essas qualidades, céu? E aquele dia ali eu orei e falei, Senhor, que essas qualidades possa desenvolver em mim, né? Que nós possamos ter essas qualidades, céu, né? E que nós possamos ser humildes, né? Porque como o Senhor disse, aprender de mim que sou manso e humilde, né? E tendo nós essa qualidade de servo, que nós também não venhamos fazer o abuso do poder que nós exercemos, né? Do cargo que nós exercemos. Então, assim, hoje se existe muito, né? Servos que abusam do poder que têm. Então, assim, mas foi incrível. Então, que essa palavra aqui possa, né, trazer para nós essa reflexão das qualidades de servos que nós devemos ter, né? Nós devemos ser o quê? Nós devemos ser visto que é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, né? Gentil, tanto no nosso falar, que o servo de Deus também é gentil, né? Ele, no seu falar, a gente conhece que ele é um servo de Deus, ele é gentil, e o Senhor, né, é conosco, né? Quando nós temos essas qualidades de servo, quando nós exercemos essas qualidades de servo, o Senhor é conosco. E eu fico na torcida quando eu ouço uma palavra assim no púlpito da igreja. Eu confesso que eu fico na torcida, pedindo a Deus para que as pessoas, para que essa palavra encontre guarida no coração das pessoas e que elas venham a se posicionar em cima daquilo que Deus tem falado, porque nós estamos vivendo em um tempo tão difícil que a gente ouve a palavra sendo pregada o tempo todinho, Deus falando, e as pessoas não têm dado ouvidos à palavra do Senhor, entendeu? E tem sido muito difícil. Então vamos orar ao Senhor aí, vamos orar ao Senhor em cima dessa palavra aí, Alex. Você mesmo pode orar ao Senhor aí. Meu bom Deus e Pai,
Nessa noite, Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estar na tua presença. Obrigado pelo dia que passou, por até aqui o Senhor ter nos conduzido, Senhor, em segurança, em paz. Muito obrigado. Por aqui também, o Senhor, nos preparar este momento onde nós podemos aprender mais de ti, que é manso, que é humilde de coração. Nós queremos, esse é o nosso desejo, Pai, aprender mais de ti, e que ao decorrer dessa nossa jornada de conhecimento, de aprendizado, nós possamos desenvolver essas qualidade de servo no qual diz a tua palavra, que nós possamos, Senhor, ser sal da terra, luz do mundo, que a tua presença, Senhor, seja sempre notória em nossas vidas, em todo o nosso modo de ser, nosso modo de viver, que nós venhamos, Senhor, revelar a tua santidade através das nossas vidas, que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um, Senhor, dos meus colegas, aqui, Senhor, da nossa professora e orientadora, irmã Giovânia, que o Senhor nessa noite possa, Senhor, estar abençoando ela nessa noite, Senhor, com uma unção de cura, uma unção de renovo sobre a sua vida, e que através da sua vida nós possamos também aprender, absorver o conhecimento no qual ela vai nos passar, conhecimento que o teu Espírito tenha revelado para ela e que ela tenha aprendido ao longo da sua caminhada, dessa trajetória aqui nessa terra. Que nós possamos, Senhor, em tudo que nós fizermos, possamos glorificar o teu nome, porque se trata de que teu nome seja glorificado. Fique conosco, Senhor, mais uma noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, deixa eu falar para vocês, antes de nós entrarmos no assunto que nós vamos terminar hoje, nós vamos terminar antes das 10, porque eu estou muito dodói, mas eu vou. Eu queria compartilhar com vocês aquele pensamento, lembra? Que eu disse sobre, deixa eu ver aqui, aquele pensamento que fala sobre que educação é como um ato de amor. Vocês lembram que eu falei isso? Falei, ó, gente, depois eu vou voltar, porque eu tenho aqui, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Educação é um ato de amor. Um pouquinho aqui. Um pouquinho. Eu vou abrir aqui o slide. Paz do Senhor, Gil, paz do Senhor, colegas, Mas, querido, tudo bem? tudo e vocês. Estamos aí melhorando. Eu entrei, a Alex estava falando, aí eu não quis atrapalhar. Tá dodói, Gil? Eu tô, moça. Não tô, Eita, não tô muito legal, não. muito frio aí, como é que tá o tempo? Ah, muito frio, viu? Muito É frio. mesmo. E Guanabi não é um lugar frio, não, viu? Mas agora Pois tá. Mas eu eu gosto, ouvi. mas eu amo esse tempo. Gosto demais desse tempo. Eu gosto de Vitória da Conquista por causa do tempo. Aqui é muito quente. Eu ouço falar mesmo. E é bem calor. É, agora eu acho que eu tô com uma sobrecarga muito grande, eu tô com muita dor de cabeça sempre. O assunto era esse aqui. Lembra que eu falei com vocês que nós iríamos compartilhar, porque estava aqui no meu caderno, eu tinha anotado, quando o Rubem Alves, né, aquele pensamento dele, que fala que educar é um ato de amor. Deixa eu compartilhar aqui. Já compartilhou aí? Já ou não? Gente, eu tô com a cabeça até para pensar, rapaz. Eu compartilhei na tela ou não, gente? Não, né? Ainda Ah, não. Moça, para você ver como é que tá com a mente cansada demais, gente. Assim, e a febre deixa a gente devagar, viu? Foi, gente, ou não? Foi, tá pequenininho?
Foi, tá pequenininho. Deu. E aí? Continua ainda? Pequena ainda? Continua. Tá pequeno. Gente, eu estou fazendo algo errado e vou falar uma coisa com vocês. Com toda sinceridade, não sei ainda o que que eu estou fazendo de errado, mas que eu estou na hora de compartilhar. Agora foi. Hum, graças a Deus. Tá falando aí, ó. Educar é um ato de amor. Eu queria trocar em miúdos, né? Essa educar. Por que que Rubem Alves disse? Gostaria de ler para mim aí, por favor. Eu grifei algumas frases nisso aí, para a gente compreender, para a gente trabalhar em cima das frases. Eita, que eu estou gostando muito é disso, de trabalhar em cima dessas frases aí. Eu gostaria que alguém que se dispusesse a ler. O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança. Tudo começa com um ato de amor. Uma semente há de ser depositada no ventre vazio, e a semente do pensamento é o sonho. Por isso, os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor. Intérpretes de sonhos. Rubem Alves. Uma pessoa chegou para mim e falou bem assim, lá no seminário a gente conversando, alguns professores, alunos que já formaram, perguntou para mim por que que eu gosto tanto dos livros de Rubem Alves, porque Rubem Alves ele era um pastor progressista, mas eu falo assim que a cabeça deles, eu talvez teria mudado se ele estivesse vivendo nesse tempo de hoje, ele seria influenciado, porque aquele Ed René Kivitz, aquele homem era uma benção. Aquele homem, no início do ministério dele, ele era uma bênção, o Ed René. Depois ele se transformou. Eu vi uma fala dele essa semana que eu fiquei assustada. Eu escrevi até embaixo do vídeo, falei, esse homem se transformou em uma vergonha para o Evangelho. Mas quando eu olho para os ensinos de Rubem Alves, eu acho uma coisa, gente, apaixonante. Eu acho assim, o conteúdo dos livros dele é lindo demais. É lindo demais. Eu falo assim, que eu não consigo entender como é que ele é, que falam que ele é um pastor, que ele era um progressista. Eu não consigo entender. Esse pensamento mesmo dele aí está no livro A Alegria de Ensinar. Ele sintetiza a visão sobre o que realmente move o aprendizado e a inteligência. Tanto que eu grifei aí eu grifei essas frases aí para a gente trabalhar, para a gente pensar um pouco em cima dessas frases aí. Rubem Alves ele utiliza essa metáfora do nascimento de uma criança para descrever a origem do pensamento, elevando o ato de educar a algo muito além da simples transmissão de conteúdo. Se você ler um livro de Rubem Alves, você vai ver que ele era apaixonado por leitura, por história. Ele era uma pessoa que ele vivia de uma forma muito intensa a natureza. Era apaixonado pelos ipês. E eu sou apaixonada pelo colorido dos ipês. E eu me identifico com ele em algumas coisas bem profundas, sabe? Verdades paralelas, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Então, as analogias que ele traz torna o aprendizado mais fácil, você absorve com mais facilidade, entendeu? Quando ele fala que o processo aí de ensino é o ato de amor, de ensinar, começa, né, tudo com amor, ele fala que o nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança. Tudo começa em um ato de amor. Ele estabelece o afeto como fundamento essencial para a construção do saber. Olha que coisa linda. Eu falo que isso é uma poesia. O amor aqui é o motor que gera o desejo, a curiosidade e o empenho necessários para aprender a pensar. Sem a acolhida, a relação e o encantamento, o conhecimento permanece inerte sem vida. É por isso que ele fala da geração, né? Que é algo que é gerado no interior, que é gerado no coração.
o nascimento de uma criança desde a sua geração é algo muito apaixonante. E é assim que ele descreve o ato de ensinar, que ensinar a educação é um ato de amor. O sonho é a semente do pensamento. Ele fala que tudo começa com um sonho. É igual à geração de uma criança. A geração de uma criança começa com um sonho, né? Então, quando ele fala sobre a semente a ser depositada no ventre vazio e a semente é o sonho, ele diz o seguinte, que a mente ela não é um recipiente vazio a ser enchido com dados, mas sim um ventre que precisa ser regado. Esse ventre ele precisa ser fertilizado, ele precisa ser regado. O sonho apresenta o desejo, a utopia, a imaginação, a interrogação e a capacidade de vislumbrar o que ainda não existe. Assim é a educação, né? Ele começa com um ato de amor, com um sonho como é que diz, de conquistar novos horizontes, né? O sonho de fluir, o sonho de viver novas aventuras. A educação ela tem que ter todo esse encantamento, o encantamento da mesma geração que se faz em um ventre quando é plantado a semente, né, para nascimento de uma criança. É a mesma coisa. O ato de educar, então, não é primariamente sobre fornecer respostas. Gente, eu bato tanto nessa tecla porque isso é tão importante. O ato de educar não é fornecer respostas, mas sim sobre despertar o sonho, o que estimula a verdadeira fome pelo conhecimento. Nós temos que despertar no coração dos alunos o verdadeiro desejo, né, pelo conhecimento, a fome pelo conhecimento. E ele diz o seguinte, que ele defende que o que sonha, que é a semente, que impulsiona o indivíduo a pensar, a buscar soluções e a criar. O amor, em última análise, é o pai da inteligência, porque gera o sonho e gera o pensamento. É por isso que o educar é um ato de amor. Ninguém está jogando palavras ao vento e fazendo, né? Eu digo assim, trabalhando por trabalhar. Um negócio desse que dá tanto trabalho, não é o trabalho de criar, de perceber, o trabalho de analisar, o trabalho de pesquisar. Eu falo que a docência cristã, ela ainda é mais apaixonante porque nós contamos com a ajuda do Espírito Santo, que a gente pode fazer conexão entre o físico e o espiritual. E quando nós temos uma vida na palavra de Deus, quando a gente tem uma mente completamente regada pelo Senhor, quando eu digo assim, quando a gente tem os pés na terra, amarra a cabeça no trono, né? A gente tem uma mente fértil e a gente consegue absorver, a gente consegue sentir a dimensão, a profundidade do ato de educar e a gente passa a ser uma pessoa criativa no processo educativo, porque Deus ele com toda a sua sabedoria, Deus ele vem, né, e entra ele entra com providência, e nos suprindo, nos equipando, nos capacitando para cumprirmos o nosso ministério com esmero, né? Com muita dedicação, com paixão e com amor. Então, ele diz o seguinte: porque o que gera o sonho é que gera o pensamento. Eu costumo dizer que os sonhos, a definição para a gente que é crente, o que são sonhos para você, meu irmão? O que são sonhos? Vamos pensar na definição bem simples de sonho. Sonhos são métodos que Deus usa para colocar em nosso coração coisas boas ao nosso respeito e concernente ao reino, porque nós somos esses embaixadores do reino aqui na terra. Isso eu falo que essa é a definição mais linda que eu já vi de sonhos. São métodos que Deus usa para colocar em nosso coração coisas boas ao nosso respeito e concernentes também ao reino. Quando ele diz que o educador é como intérprete de sonhos, olha que profundo. O educador, ele é um intérprete de sonhos. A conclusão da frase é um poderoso chamado para a redefinição do papel do professor. Por isso,
os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor, intérprete de sonhos. Esse é o nosso papel na docência cristã. É ser especialista em amor, né? Antes de ser um professor, antes de ser alguém que está ali na frente, com aquela responsabilidade, nós temos que ter o coração cheio de amor. Nós precisamos ser esse especialista em amor. Ele diz o seguinte, que essa redefinição também nos traz uma verdade muito profunda, que especialistas em ferramentas do saber seriam aqueles focados apenas em métodos, técnicas e currículos, tratando o conhecimento como algo mecânico. Os especialistas do saber são completamente diferentes dos especialistas em amor. Os especialistas em amor, eles conseguem interpretar os sonhos, são os que dedicam a ouvir, a acolher e principalmente a desfrutar os desejos, as curiosidades e as potencialidades que já existem nos alunos. E se eu falar para você que você tem este dom, você com esse chamado de Deus, Deus colocou dentro de você esse dom de ser especialista em amor e intérprete de sonhos. Eu gostaria, em nome de Jesus, que vocês nunca esquecessem disso. Vocês têm um chamado especial da parte de Deus, não para serem técnicos de ensino, mas intérprete de sonhos, porta-vozes dos oráculos de Deus, especialistas em amor. Deus nos deu o dom de ouvir, e ouvir é parar para atentar aquilo que está sendo dito, acolher. Quem acolhe é aquele quem estende os braços, que dá o ombro, que pega na mão e diz: vamos comigo, vamos caminhar. Eu estou aqui para decifrar aquilo que está no teu coração. Eu estou aqui para ser suporte, para que os teus sonhos se cumpram. Já que, lembra da definição de sonho que eu disse? Para que Deus venha realizar o sonho dele através da sua vida. Eu gostaria de trabalhar sonho com você, eu gostaria de trazer ao seu coração o que é sonho. Quando a gente fala que o sonho, ele só é um sonho da vontade de Deus, só é um sonho que vai te trazer realização plena e completa quando sonha glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Quando você sonhar, a primeira coisa que você vai perguntar é a seguinte: isso que eu estou desejando, isso que eu estou sonhando, vai glorificar a Deus? Vai glorificar a Deus? Porque se glorificar a Deus, esses sonhos são os métodos que Deus plantou no seu coração, coisas boas ao seu respeito, concernente ao outro, concernente ao reino. É por isso que Rubem Alves ele é tão enfático a falar sobre isso, que a tarefa principal do educador não é simplesmente ensinar o que ele sabe, mas despertar no outro o desejo de saber, que seja na criança, que seja no adolescente, que seja no adulto. Ele precisa entender isso, que ele tem que despertar no outro o desejo de aprender. O educador ideal cria um ambiente de amor e acolhimento. Ele permite que o sonho da criança, do adulto ou do adolescente floresça, transformando-se em pensamento e, finalmente, em conhecimento e felicidade. Nós temos que entender que, assim como Rubem Alves vê a educação como um ato de encantamento e descoberta, não de mero adestramento, isso também tem que fazer parte da nossa vida, porque hoje, como é que a educação é hoje? A educação hoje é uma forma de militância política e de adestramento. Aí você pode falar: ai, mas Giovanni, mas isso é na área secular. Não era na área, não é na área secular apenas. Nós vemos aí igrejas e igrejas que virou simplesmente, eu falo assim, que virou quartel de militância política. E não pode, gente, não pode de forma alguma. Em termos mais simples, a ideia principal é que o educador cristão tem um papel extremamente importante e insubstituível na vida do aluno. Então, nós devemos nos lembrar sempre, seja qual for a pessoa que você está caminhando lado a lado, que você está ensinando, a pessoa que você está cuidando, seja quem for,
Você tem um papel importantíssimo, insubstituível na vida dessa pessoa. Você vai ser instrumento de Deus. Deus sempre tem trazido essa verdade, essa palavra profunda ao meu coração. Você vai ser um instrumento de Deus para fazer com que a pessoa viva essa vida plena, né? Esse evangelho pleno, essa vida verdadeira, no sentido mais profundo da palavra, no significado mais profundo da palavra, glorificando a Deus em tudo, em toda a sua maneira de viver. Então, o papel vital do educador cristão é ativo, é essencial, é imprescindível na formação do estudante. Nós nunca podemos esquecer disso. Essa formação inclui o lado espiritual, a ética, o caráter moral. Lembra que falamos tanto sobre isso? O intelectual e o conhecimento. Então, nós temos que sempre carregar em nosso coração que a ação pedagógica é um ato de amor. A educação, a docência cristã é um ato de amor. Eu gostaria de perguntar para vocês: vocês amam a docência cristã? Qual é o ministério vocês já descobriram? Qual é o ministério de vocês? Se nessa área de docência cristã vocês já se identificaram? Quem já se identificou aí com a docência cristã? Você dizer para mim assim, irmã Giovânia, eu estudando agora no seminário, eu já venho estudando há algum tempo, eu descobri que eu tenho paixão pela docência cristã. Eu gostaria de saber de vocês. Hein, gente? Ninguém aí tem um chamado para a docência cristã? E para o ministério pastoral? Quem tem um chamado? Me identifico muito na docência, viu? Na docência cristã? É Olha que algo que eu coisa boa. faço, que eu gosto. Ah, eu fico tão feliz quando eu escuto isso. Quando eu ouço isso, eu fico feliz demais. Então, eu tenho aqui um estudo sobre a área da docência cristã e sobre o dom de ensino. Depois eu vou trazer para vocês sobre o dom de ensino de rede ministerial. Quem conhece aí rede ministerial de Bill Hybels? Você conhece, Darla? Não, não conheço não. Ele trabalha muito os dons espirituais dessa rede ministerial. Nós trabalhamos na época na igreja com treinamento de liderança, de discipulado, com esse treinamento de Bill Hybels, rede ministerial. Nós tiramos algumas coisas, né? Que a gente não pega tudo, a gente vai pesquisando nos livros e nós vamos montando o trabalho aí sobre discipulado, liderança de discipulado, e nós trabalhamos o Ministério de Ensino no profundo, porque o discipulador, é difícil ter um discipulador que não tenha o chamado para o ministério, para a docência cristã. É difícil. Porque a gente sabe que discipular é lado a lado andar, mas a ferramenta do discipulado qual é? É a palavra de Deus. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem um chamado, quando ela começa a acompanhar e começa a ministrar, ela descobre na sala, discipulando, que ela tem um chamado para a docência. Mas vamos dar continuidade aí, vamos voltar lá, partícipes do ministério sagrado. Gente, eu tô com uma falta de ar tão grande que eu tô até assustada. Não sei do que se trata esse negócio, misericórdia. O sangue de Cristo tem poder. Recursos audiovisuais. O que é? Falando sobre os métodos didáticos. Tua fidelidade é grande. E o pastor Francisco falou sobre essa aula de ética ministerial, que não estava bom com aquela apostila, não, gente.
Vocês estudem, viu? Que ele vai fazer pergunta para vocês em cima desse conteúdo, é profundo, viu? Ele passeia no conteúdo. Quem não estava na aula que está aqui na plataforma, gente, dia 29, viu? Aula de ética ministerial com as perguntas, da página 77 a quanto, gente, aí? 70 e 112. três 73 a 112, viu? Quem não estava na aula de ética ministerial, se preparem para a próxima aula, é para avaliação, viu, gente? Recursos audiovisuais. Quais os recursos? Gente, o que são recursos audiovisuais? Quem é que sabe? Eu estou aqui com um conteúdo sobre recursos audiovisuais. Eu gostaria de ler um texto para vocês aqui. Vou tentar ler esse texto para vocês aqui. Eu achei tão interessante. Eu aprendi que a gente. Aqui, ó. O piloto do Jumbo aterrissa na pista de pouso do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Enquanto taxia, ele dá uma olhada nas luzes dos carros na autoestrada. Agora ele tem de ir de carro para casa naquele tráfico. Então se lembra, ele não está em Los Angeles, está no simulador de voo em Fort Worth, Dallas. Ele acaba de demonstrar ao seu instrutor de voo que ele realmente sabe pilotar um avião. E ainda que a viagem não tenha sido real, a aprendizagem foi. A filosofia da academia de voo foi confirmada. Aprendemos fazendo. Você aprende a pilotar um avião pilotando um avião. Você aprende a ensinar uma classe de escola dominical ensinando uma classe de escola dominical. Você aprende a geografia da Terra Santa visitando a Terra Santa. Contudo, às vezes, um substituto audiovisual é mais seguro e de custo mais viável. Um simulador de voo é substituto bastante vulgar no auge do progresso da tecnologia, mas toda boa ferramenta audiovisual pode, em certa medida, fazer o que o simulador faz. Os materiais audiovisuais fornecem os substitutos para a realidade quando a experiência real seria muito perigosa ou quando não está presente no tempo ou espaço. Algo que aconteceu no outro lado do mundo há 2000 anos é trazido à nossa experiência atual pela mídia audiovisual. Histórias da Bíblia, outrora obscuras para nós, ganham vida enquanto as ouvimos e vemos. Realidades espirituais e visíveis tornam-se visíveis numa tela de projeção. À medida que interagimos com o substituto audiovisual, este se torna parte da nossa experiência. Aprendemos porque todos os nossos sentidos ficam envolvidos no processo e aprendemos fazendo. Então, o que é o apoio audiovisual? Audiovisual diz respeito à apresentação da informação constituída da combinação de som e de imagem. Dentro desta definição, encontramos ampla extensão de possibilidades. No mero conceito de materiais audiovisuais, os sistemas, meios e veículos da comunicação, a mídia, somente apoiam a sala de aula tradicional. Ferramentas conhecidas como o diafilme e os retroprojetores há muito tempo têm sido usadas para reforçar e realçar o que o professor está dizendo. Muitos pedagogos acreditam que a tecnologia tenha superado a ideia de recursos visuais. No conceito da tecnologia educacional, a mídia audiovisual pode, na verdade, substituir o professor à medida que os alunos trabalham sozinhos de acordo com seu próprio passo, interagindo com máquinas de áudio e vídeo. Nas décadas de 60 e 70, durante o apogeu do movimento de alfabetização visual, alguns educadores defenderam a abordagem original para a educação, na qual a mídia desempenhava papel predominante.
O guru da mídia, Marshall, não sei aqui o nome dele, Mark Luhan, não sei, afirmou: temos de inventar uma nova metáfora, reestruturar nossos pensamentos e sentimentos. As novas mídias não são pontes entre o homem e a natureza, elas são a natureza. E mais outras mídias foram inventadas desde então. A revolução da microeletrônica afetou de modo como são produzidos e apresentados os materiais audiovisuais, de forma que hoje o entusiastas dos recursos audiovisuais descobre que o rol de ferramentas disponíveis expandiu-se como os microcomputadores, discos de vídeo, televisão a cabo, satélites e modems. Quanto aos métodos auditivos e visuais de aprendizagem, se fundiram o auditivo e visual, tornou-se o audiovisual. E as constantes mudanças na linguagem do ramo audiovisual refletem a rapidez do seu desenvolvimento. O Wilbur observa que os materiais audiovisuais tornaram-se ensino audiovisual e mais tarde tecnologia educacional. Cada mudança indicando um alargamento e aprofundamento dos conceitos envolvidos. Nós vemos aí a importância do do audiovisual. E o que os audiovisuais podem fazer? Os recursos audiovisuais estimulam o interesse. O olho humano é atraído pelo movimento, brilho e cor. Mesmo simples atos de ligar um retroprojetor despertam atenção involuntária na audiência porque gera movimento, cor e brilho na frente da sala. O comunicador sábio capitalizará este momento propício ao ensino e transformará a atenção involuntária em voluntária. Apropriados materiais visuais capturam e mantêm a atenção. Entusiastas dos recursos audiovisuais frisam que a aprendizagem acontece por todos os cinco sentidos e o uso da mídia tão somente tira vantagem de mais de um deles de cada vez. Isso força mais envolvimento e, consequentemente, mais interesse. Certo estudo indica que 1% pelo paladar, 1,5% pelo tato, 3,5% pelo cheiro, 11% pelo ouvido, 83% pela visão. Eu fico pensando, vocês lembram quando a gente usava o retroprojetor? Era uma coisa tão limitada, não era? Hoje, o que é que nós estamos usando aqui? O computador. E lá na sala hoje, o que é que a gente usa para dar aula? Eu mesmo uso direto para discipular, eu uso para dar palestras. Eu sei que vocês usam na igreja aí. Qual é outro recurso que vocês usam muito aí na Data igreja? show. O Data Show. Gente, que ferramenta é essa? O Data Show, ele lembra que ele era bem grande, ele agora tem um Data Show. Não é bem Data Show, não, é uma espécie de uma câmera que tem hoje. Ela é tão potente, você coloca ela em cima da mesa, aí você coloca um. Como é que é o nome? Aquele negócio que a gente usa, gente, que eu tô com um aqui no computador. Meu Deus, como é que eu tô com a mente cansada? Jesus. Deve ser pendrive, né? Pendrive. Jéssica, misericórdia, tudo desse jeito. Você pega um pendrive, você coloca nele e você abre um filme na parede, gente. Um filme com áudio maravilhoso. Você coloca, meu Deus, você gera um cinema dentro de casa. São os recursos audiovisuais. Mas vamos ver aqui quais são os recursos. Já falei sobre eles, né? Vamos ler aí. Quem quer ler para mim aí? Quem vai me ajudar a ler aí, gente? Cartazes, data show, álbum seriado, encenações e dramatizações. Olha, cartazes, data show, álbum seriado, encenações e dramatizações. Esse audiovisual aí, qual é a importância desses recursos? Os recursos audiovisuais aceleram a aprendizagem, porque eles trabalham em todos os sentidos ao mesmo tempo. Quando a importante Academia de Aviação trocou os tradicionais métodos de ensino por simuladores de voo, olha, houve a redução de um terço à metade do tempo de treinamento. Ao perceber que muitas das experiências educacionais da igreja influenciam o indivíduo,
apenas por uma fração muito pequena da semana, faríamos bem em maximizar essa ocasião, usando métodos que economizem tempo, como os resultados audiovisuais, onde o material efetivo está relacionado. Podemos ensinar mais em menos tempo, assim teremos mais tempo para pôr em prática a verdade. Vocês têm essa facilidade, porque pensa na coisa que eu gosto, é o tal do data show. Gente, aquilo é bom demais. Os recursos audiovisuais evitam, sabe o quê? Mal entendidos. Porque durante o jantar de um domingo, olha que testemunho lindo, que exemplo, que história. Durante o jantar de domingo, perguntei a um filho meu, quando ele tinha 5 anos de idade, que lição tinha aprendido na escola dominical. Ele disse: Oh, sobre baleias, respondeu ele. É mesmo. O que as baleias fizeram? Elas deram água para centenas de camelos, bois e ovelhas. Não diga. Como foi que elas fizeram? Bem, elas só abriram a boca e a água saiu. No fim, adivinhei que a lição fora sobre os poços que os patriarcas cavaram nos templos bíblicos. Também descobri que a professora não usara qualquer recurso audiovisual. Ela não teve nenhuma ajuda, né? Porque o ensino não foi tão eficaz. Essa aventura da escola dominical demonstra um ponto. Ensinar sem apoio visual. Olha, gente, que importante. Ensinar sem apoio visual pode criar sério problema de verbalismo ou mal entendido de significados, de forma que, quando o professor diz o Wells Poço, é entendido pelas crianças de fala inglesa como Wells, Gales, ou Wells Baleias. 10 anos mais tarde, quando esse meu filho e eu viajávamos pelas terras de Israel, ele descobriu que o gado não bebe água de baleias, mas de poços. Anos de engano seriam evitados por uma gravura pertinente no momento certo. Olha a importância do recurso das gravuras. Os recursos audiovisuais também eles melhoram a memória. Por quê? Porque estudos revelaram que o uso da mídia afeta significativamente o quanto nos lembramos, como mostrado no quadro a seguir. Vamos pensar? Métodos de comunicação. Quando o professor só fala, a lembrança 3 horas depois, 70%. Lembranças dia depois, só fica 10%. Eu acho que Léo falou sobre isso outro dia aí, a gente conversando aqui na aula. Método de comunicação, quando o professor só mostra, ó, lembrança 3 horas depois só fica 72% na mente, né? Depois, 3 dias depois, só 20%. Quando o professor usa uma combinação de falar e mostrar, olha, 3 horas depois já ainda está com 85% na mente. Lembrança 3 dias depois, 65% na mente. Olha a eficácia disso, gente. É por isso que é tão importante, né, o recurso audiovisual. Apoio audiovisual na educação cristã. No cristianismo e comunicação são inseparáveis. Nós precisamos ter muito cuidado e nós precisamos investir para termos como é que diz, uma educação eficaz. Nós temos todas as ferramentas, né, que o Senhor nos deu aí. Além de nós termos o Espírito Santo dele que nos faz lembrar de todas as coisas. Jesus trabalhava tanto isso, os sentidos, né? Jesus trabalhava. Veio uma mulher aqui na igreja que ela fez uma ministração de O Poder da Visão. Aquela irmã que ela é pastora, eu tenho até um livro dela. Ela faleceu, foi a primeira pastora da Convenção Batista Independente, que foi consagrada pastora. Ela deu uma aula aqui sobre o poder da visão, sabe? Trabalhando com recursos audiovisuais, foi uma coisa tremenda, e trabalhando o poder da visão. Aí ela trouxe todos os ensinamentos de Jesus e começou a trabalhar em cima dos textos. Há outros recursos aí, quem gostaria de ler para mim? Até que eu estou melhorando um pouquinho. Antes de objetos aí. Fantoches, objetos, projetor multimídia, televisão, vídeo e DVD.
Olha, tudo isso é maravilhoso. Gente, objetos, projetor multimídia, né? Hoje nós, televisão, vídeo e DVD. DVD não tem mais, né, gente? Que DVD já saiu, porque o negócio só está evoluindo. Vamos partir agora, vamos sair agora de recursos audiovisuais. Quem gostaria de ler aí esse título aí, que está A debaixo aqui da... psicologia, a psicologia da educação cristã, pré-adolescentes. Vive as mais fantásticas aventuras e experiências e sente necessidade de ser liderado por uma pessoa que o compreenda e o ajude a se conhecer a si mesmo. Psicologia da educação cristã, pré-adolescentes. Eu acho que é a turma mais difícil de se trabalhar, são os pré-adolescentes. Sabe por quê? Eles não são jovens e eles nem, não, eles nem são jovens e nem são adolescentes. Eles estão numa fase intermediária, não é? Então, para você entender um adolescente, você precisa, eu falo que tem que ter o dom, chamado de Deus para trabalhar com eles, viu? Porque é o momento que eles vivem as mais fantásticas aventuras e experiências e sente a necessidade de ser liderado por uma pessoa que o compreende e o ajude a se conhecer a conhecer a si mesmo. Seria certo isso aí, de outra forma. Ô, gente, eu tenho uma experiência, eu já falei, testemunhei aqui para vocês, compartilhei uma experiência. Lá na igreja, eu não tenho dom para trabalhar com adolescente, não tenho mesmo. Quando tinha escola de discipulado na igreja, na Filadélfia, nós tínhamos 350 pessoas matriculadas nas turmas. Nós tínhamos 38 discipuladores trabalhando de dois em dois nas turmas. E pela manhã era na segunda, quarta e sexta, e no domingo pela manhã. Os adolescentes e os pré-adolescentes, eu tinha uma facilidade muito grande de sentar com eles para conversar. Então, eles me viam como uma mãe. E eu conversava de tudo abertamente, com leveza com eles. E eles abriam o coração comigo e pediam minha ajuda em questões tão importantes, questões que nem os pais sabiam. E sabe o que aconteceu? Quando eu ia para a sala para ministrar, eles falavam bem assim: eu quero ir para a sala de tia Giovânia. Já aconteceu de as mães se juntarem na igreja, falei: irmã Giovânia, a senhora tem que sentar para discipular eles. Abra uma turma para eles. Mas eu não tinha um chamado, eu não me sentia preparada para discipular. Mas por que que eles se apegavam? Eu percebia, era a liberdade que a gente dava a eles para conversar, para abrir o coração, né? A gente viajava com eles, nos sonhos, né? E eles marcavam aqui em casa, eles vinham aqui e eles vinham aqui só abrir o coração. Eu acompanhava, aconselhando e coloquei uma moça e um rapaz para tomar conta deles, para discipular, porque eu não tinha chamado e essa outra discipuladora, ela tinha paixão por discipulado com adolescente. Mas ele falava, eu queria, até hoje tem uns que já são jovens, eles falam comigo assim lá na igreja, às vezes eu encontro na rua, tem uns que não são mais crentes, eles falam assim, a senhora não quis me discipular. A senhora lembra que eu lhe procurava sempre? Eu falava, mas tinha outra professora para discipular. Então a gente precisa ter o coração aberto e uma visão, sabe? Uma visão ampla. A gente precisa entender que o adolescente, ele se apega ao seu discipulador, ele se apega ao seu educador, porque ele tem essa necessidade que alguém se importe com ele tem essa necessidade de ser compreendido, de ser liderado, né? Tinha adolescente que chegava para mim e falava, irmã Giovanna, a senhora precisa me ajudar. Eu falava, o que está acontecendo com você? Moças, viu? Moças novinhas. Eu não consigo me libertar da masturbação, minha irmã. Pelo amor de Deus, me ajuda, tia. Ela tinha um salário, tia, me ajuda. Moças, cada menina linda, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não consigo me libertar. Eu sentava como uma mãe mesmo, com elas na mesa, com eles, falava assim: eu te ajudo sim, vou te explicar o que você vai fazer. Aí era difícil para elas entenderem que a masturbação era um pecado. E eu ia romantizar isso na vida deles? Não. Eu falava para elas assim: olha, se você me provar
que a masturbação vem, você pensando nas cataratas do Iguaçu, eu vou dizer para você que isso aí não é pecado. Mas se a masturbação vem, você projetando na sua mente uma mulher, ou um ato, ou alguma, isso aí é pecado. Entendeu? Porque isso, primeiro que o sexo não foi feito para isso. Então a gente abriu o leque, sabe? Na linguagem deles, com profundidade, com verdade, orientando. Aquilo para a gente não era um tabu, porque a nossa responsabilidade é tratar das pessoas. A nossa responsabilidade é fazer com que as pessoas vivam para a glória de Deus, que vivam uma vida verdadeira, sabe? Eu falo assim, olha, você precisa se guardar para alguém que o Senhor vai preparar para você. Enquanto mais você bota fogo no seu corpo, mais o fogo sobe. E você não pode apagar esse fogo. Sabe? Você não pode, você tem que se submeter a Cristo. Você precisa cuidar do seu corpo. Vai fazer uma academia, vai fazer uma caminhada, vai caminhar de bicicleta, extravasar energia para você suportar, sabe? Vai ligar a cabeça no trono, vai ler a Bíblia, vai ter o seu devocional, o seu momento com Deus. Se apaixone pela presença de Deus. Sabe por quê? Porque o sexo ele está aqui, ó, na mente. Se eu não sou casada, se eu sei que eu não posso satisfazer o desejo sexual, eu vou colocar fogo num negócio desse, eu vou sentar na frente de um filme, de uma internet, ou de onde for, sabe? Eu vou alimentar minha carne, sabendo que eu não sou casada e que isso vai me levar. Eu tenho que ter discernimento e sabedoria, mas todas essas questões nós precisamos tratar com eles, porque essa é uma fase muito importante da vida. É uma fase que eles estão crescendo, estão aprendendo, e a igreja tem a responsabilidade de ensinar corretamente, não romantizar o negócio, não, gente. E não ter tabu, não é vergonhoso, gente, não é vergonhoso. Deus colocou essa responsabilidade em nossas mãos. Esses dias mesmo, veio aqui na minha casa uma senhora, ela falou comigo assim: eu queria que você marcasse com meu esposo depois. Marcou comigo, eu preciso conversar. Ela abriu o coração aqui e falou comigo: agora você vai marcar com meu esposo. Perguntei para ela, mas eu preciso falar com ele que você veio aqui. Ela falou assim: não, você não vai falar isso, não. Eu falei: como é que você quer que eu trate dessa situação se você não quer que eu fale com ele que você veio aqui na minha casa pedir ajuda? Ele diz para mim o tempo todo, olha a pergunta, viu, gente? Ele fala comigo o tempo todo que sexo anal não é pecado, que dentro do quarto vale tudo. Ô, gente, qual é a minha reação em relação a isso? Eu vou ficar com vergonha? Eu vou ficar chateada? Eu falei, não, minha irmã, é pecado sim. A Bíblia diz que é pecado sim. E fala para ele que é pecado e não aceite, não. Mas ele disse que se não tiver, ele vai me largar. Eu falei, fala com ele que pega o rumo dele, vai embora, você vai perder sua vida, sua salvação por causa disso? De jeito nenhum. Olha aqui, a palavra de Deus é a palavra de Deus e ela está acima de todas as coisas. Se ele te ama, minha irmã, ele tem que te respeitar. E você tem que se posicionar para que ele te respeite. Gente, isso é feio? Não é. Teve uma época na igreja que os irmãos, os homens, eu tenho tantas histórias, meus irmãos, na igreja. Olha, uns irmãos da igreja me chamaram e falaram: Irmã Giovânia, eu gostaria que a senhora fizesse uma reunião com as mulheres. Isso, uns homens novos da igreja. Eu falei: por quê? O que está acontecendo? É porque a transparência está correndo solta dentro da igreja. As mulheres esquecem que nós somos homens. Lembra quando tinha aquela calça baixinha, que as mulheres usavam aquela calça bem baixinha, o cos baixo? Meu Deus, aquilo era uma luta dentro da igreja, aquelas calças. Aí, por que, irmã Giovana? A gente não consegue assistir o culto, a nossa vida está completamente confusa. Essas mulheres precisam nos ajudar, entendeu? Aí eu sentava, aí eu conversei com o pastor reúne com elas lá em cima, mais de 200 mulheres, eu reunido lá em cima, lá na área da IBD, numa sala grande. E nós sentávamos para conversar. Sabe o que nos dá autoridade? Ó, a palavra de Deus. Você pega o texto da palavra de Deus, abre e você começa a orientar, porque é nossa responsabilidade. Minhas irmãs, eles são homens, eles são homens. Nós estamos provocando esses homens, nós temos que parar para pensar. Quando você vem para a igreja adorar a Deus, subir no altar, se olhe no espelho, pergunte para o Espírito Santo: Espírito Santo, você está se agradando dessa roupa minha? Eu estou preparada para adorar?
não é? A gente tem essa responsabilidade. Quem tem autoridade para ensinar, por isso que eu gosto daquele pastor Wilson Guimarães. Eita, homem que eu gosto das ministrações dele, viu? Quem tem autoridade para ensinar é a igreja. E qual é o livro base, o texto base? É a palavra de Deus. A gente não pode, assim com os adolescentes, ainda mais nessa época de formação de personalidade, nós precisamos ter esse cuidado. Pré-adolescentes, o que eles gostam, os pré-adolescentes? Eles gostam de lutar e de fazer bagunça. Oh, eu não sei lidar com isso, gente. Eu peço a Deus sabedoria para lidar com os meus quando eles estiverem assim. Gostam de lutar e de fazer bagunça. Há uma diferença muito grande entre o desenvolvimento físico das meninas e dos meninos. Os meninos se divertem com atividades brutas e as meninas são mais reservadas. Então, para trabalhar com adolescentes, você precisa conhecer as características do adolescente, do pré-adolescente. Lá na igreja tem uma turma lá de professores, de discipuladores, de educadores, né? Que sabem trabalhar direitinho, viu? Porque já tem, acho que mais de 3 anos que os adolescentes são apegados com eles. Eles trazem para casa, eles fazem programações, eles são ministrados, e é um casal assim muito amoroso. Eu falo assim, está em boas mãos. Eles gostam de fazer perguntas, têm boa memória, porém não pensam em profundidade. Olha, a gente tem que prestar atenção em todas essas questões. Eles sentem uma necessidade grande de pertencer a um grupo que lhes dê segurança. Eles sentem a necessidade, tá vendo aí o risco que eles correm? Eles sentem uma necessidade grande de pertencer a um grupo que lhes dê segurança. É por isso que o grupo certo é a igreja. Eles precisam estar dentro da igreja. O grupo deles tem que ser dentro da igreja, porque é ali que eles vão encontrar ensino, amor, segurança, é, empatia. Tem gente que não tem empatia, não, né? Tem que trabalhar isso na vida dos líderes, que tem muitos que não sabem se colocar no lugar do outro. Amam heróis e são perfeccionistas. Meu Deus. Odeiam fraquezas pessoais. Temos que ensiná-los que eles não são perfeitos, que a vida cristã é uma jornada e nós passamos por processos, e os processos, eles são muitas vezes dolorosos, porque as ferramentas pedagógicas de Deus vão entrar em ação para moldar, para lapidar, para que eles sejam preparados para viver para a glória de Deus. Eles gostam de ter responsabilidades, né? E tem que colocar a responsabilidade na mão deles para que eles se sintam úteis. Eles querem amigos constantes, sinceros e que inspire confiança e segurança. E é outra coisa muito difícil no meio da igreja, né, gente? Amigos constantes. Eu converso às vezes com algumas mães de adolescente por causa como é que diz, dos conflitos, né, entre elas, principalmente das mulheres. Os homens até que não, mas as mulheres, elas, às vezes, elas têm muitos, muitos conflitos, porque elas são perfeccionistas, né? E elas querem exigir do outro perfeição também. Essas são as questões mais trabalhadas. Eu falo porque tem mães que fazem aconselhamento comigo, mães de pré-adolescente, que elas trazem sempre essa questão. Gostam de participar de coisas empolgantes. Olha o perigo aí. Coisas que, uau, né? Sua fé é simples e sua cabeça está cheia de dúvidas sobre a Bíblia. Está vendo aí? Porque eu falo de um ensino profundo, um ensino, como é que diz? É genuíno, né? Tenha um programa ativo. Seja uma pessoa criativa e tenha esse programa ativo. Esteja constantemente fazendo programações que eles se sintam envolvidos e que eles sintam o desejo de voltar outra vez. Leia aí para mim, gente, esses últimos aí. Dê-lhes oportunidades de pensarem, perguntarem e se expressarem. Encoraje e motive-os. Ó, dê-lhes oportunidade para pensar e se expressar. Olha, tem que promover. Gente, eu lembro disso constantemente. Você tem que promover isso na sala. Na minha sala de discipulado, eu promovo isso aí. As mulheres, elas têm a liberdade, ainda bem que só tem mulher, viu? Elas têm a liberdade de se expressar. A sala do discipulado, as mulheres abrem o coração em todas as questões.
Nós estamos ali para ser suporte umas das outras, né? Toda pessoa, eu falo assim, toda turma, ou adolescente, ou jovem, adulto, eles precisam sentir isso, né? Que tem essa liberdade, essa leveza de que eles serão compreendidos. Encoraje e motive. Tem adolescente que traz. Gente, eu vejo isso até nas mães. As mães, muitas vezes, elas esquecem que os filhos, eles estão crescendo, eles estão amadurecendo. Eu sempre converso isso com minha nora, com meu filho. Os nossos filhos, quando eu falo de filhos, eu falo de filhos espirituais também. Eles não nasceram, a gente tem que lembrar disso sempre. Eles não nasceram prontos. Eles não nasceram prontos. Eu falo que ministério é serviço. E serviço dá trabalho. E uma mãe, um pai, ele tem que investir. Quando eu falo mãe e pai, falo de pais espirituais também. Não estou falando só dos biológicos, não. Eu estou falando dos espirituais também. E a gente precisa entender que o jovem, o adolescente, ele não veio pronto. Ele está passando pelo mesmo processo que você passou de maturidade, de aprendizado, né? Essa maturação toda, ele passou por tudo isso. Então a gente precisa entender que nós temos que estar com os ouvidos atentos, com o coração aberto e com as mãos estendidas e os braços para estar acolhendo e cuidando. Olha, eu falo, quando eu olho para a minha vida, para a minha história, eu penso uma coisa, eu falo, olha, se as pessoas que me ganharam para Cristo, que me discipularam, que são intercessoras que estão na minha retaguarda o tempo todo orando por mim. Já pensou o que seria da minha vida sem elas? Já pensou? Por que que eu estou aqui hoje perseverando? Ô, gente, antes de ontem eu passei a manhã todinha com o pastor Jânio, não, nem trabalhar, eu não trabalhei terça-feira. Eu fui trabalhar, eu passei a manhã inteirinha com o pastor Jânio dentro do gabinete conversando. Eu precisava daquele momento, abrir o coração. Mas por que que eu vou ali? Porque ali eu encontro verdade, transparência, olho no olho. Eu encontro também, sabe o quê? Confronto. Que quando eu tenho, às vezes eu tô chateada com algo, eu falo assim, aí eu vou pauto para ele, tá acontecendo isso, e eu me sinto assim. Embora eu sei que eu não concorde com o meu sentimento, com a minha atitude. Ele fala também, não pode ser assim. Ele traz o texto da palavra de Deus, ele senta comigo, ele me confronta, ele me sacode por dentro. E eu começo a entender que eu preciso ser lapidada. É um processo. Se eu que já tenho essa idade, eu sinto essa necessidade, imagine quem começou, e o adolescente, e o pré-adolescente, o jovem. Nós precisamos dessa compreensão e desse amor. Adolescente, quem gostaria de ler o título aí, gente? Vamos ler aí para mim, por favor. A psicologia da educação cristã. Ainda. Adolescente. A adolescência é uma fase muito importante na vida de uma pessoa. É um período que não pode ser considerado uma mera transição entre a infância e a fase adulta. Continua aí, Dani. Período radical de transição que deve ser vivido com naturalidade e é a fixação da identidade. Olha, tá vendo a importância do ensino para eles? É nesse momento que esse povo maluco aí fora da militância vai no ouvido deles e transforma, porque hoje está acontecendo tanta luta dentro da faculdade. Gente, vocês conhecem a pastora Helena Tanuri, não conhece? Já a pastora Helena? Olha a luta daquela mulher com aquela menina, gente, com Clara. Gente, aquilo é de doer coração. Aquela mulher adoece o tempo todo por causa daquela filha. Gente, aquela menina era uma menina de Deus. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. E ela teve base dentro de casa. Ela teve um alicerce dentro de casa. Agora imagina se não for bem acompanhado, tanto dentro de casa como na igreja. Esses dias eu vi um testemunho dela. Ela disse que uma vez foi comprar umas roupas de banho para ela. A mulher que cuidava dela estava junto. Aí ela disse bem assim: não, mas essa roupa de banho não é adequada para você, não. Ela disse: não tem problema nenhum, eu não uso agora, mas depois, quando eu crescer, eu vou usar ela. Eu estava usando lá, gente.
Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos. Se naquela época era desse jeito, olha o que transformou Clara Tanuri, gente. É de doer, gente. Eu olho assim, eu tenho uma compaixão tanto, tanto dela quanto da mãe dela e do pai. Porque não é fácil, não, gente. Quantas pessoas criadas dentro da igreja, sabe? E hoje está numa situação que só Jesus na causa. E meu filho, ele é uma pessoa muito consciente. Ele fala comigo assim: eu vou dar tudo que meus filhos precisam, desde a educação secular e educação na igreja, sabe? Eu vou estruturar discipulado dentro de casa. Minha nora discipula os meus netos tão profundamente, com tanta dedicação, com tanta seriedade, sabe? Porque eles são pequenos, mas eles têm uma maturidade na palavra que eu fico boba. Ele falou assim: olha, agora, sabe qual é o nosso papel? É só orar, entregar na mão de Deus, porque a nossa responsabilidade nós estamos fazendo. É orar, entregar e consagrar a Deus, porque a gente não pode colocar numa gaiola, a gente não pode prender, nós não podemos proteger. Só Deus é que pode proteger. Mas nessa fase, nós precisamos estar alertas e atentos para quem anda, se relaciona com os nossos filhos. Meu filho, quando ele era adolescente, não desde pequenininho, se você ligasse para mim, você encontrava ele. Se você ligasse para ele, você me encontrava, porque nós andávamos juntos. Sabe, na época da faculdade, vocês não têm ideia o quanto eu sofri. A primeira turma de fisioterapia dentro de Guanabi, na faculdade FG, é pertinho aqui da minha casa. Ele estudava foi nessa turma. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eita, que eu já sofri. Ele era uma graça, novinho, e era uma luta tão grande. Chegou um tempo que eu falei para ele assim, e agora? Ele dizia, agora que a senhora vai abrir uma campanha de jejum e oração para a minha vida, para eu suportar. Tanto faltando, quando ele formou, ele falou assim, faltando pouco, um ano para formar, ele falou, vamos orar para Deus me dar uma esposa que eu quero casar e constituir família. Porque a coisa que eu acho mais feio é uma mulher, um homem que sai beijando de boca em boca dentro da igreja, sem compromisso nenhum, com o propósito de casar. E para que eu vou namorar? Ficou 2 anos e pouco sem namorar, porque queria constituir uma família. E está criando os filhos do mesmo jeito. Casou sem ter vida sexual ativa, casou virgem, e a minha nora da mesma forma. Eu falo isso com, sabe como? Com o coração cheio de gratidão, porque, gente, não é fácil. Eu falo assim que naquela época, eu falo assim, ele tem 37 anos. Aquela época já não era tão fácil. Agora imaginem hoje, eu já chamei meninas aqui na minha casa, ligar para colega dele e chamar assim, chamar elas aqui em casa e sentar com elas e olhar para elas assim e falar: "Meu filho não vai namorar com você, porque você não professa a fé dele, porque você não tem uma vida desregrada e eu estou te proibindo de entrar em contato com ele." Ele falava comigo, mas amanhã a senhora era braba, viu? Até hoje ele fala. Meus irmãos, eu tenho 2 irmãos que não são crentes. Aliás, eles não são crentes, só tem uma irmã minha que é crente. Aí sabe o que que ele falou? Meu irmão falava bem assim, ia para exposições, para show, e falava, e ele jovem já, falava assim, ele vai comigo. Eu falei, não vai não. Você vai fazer o que com a vida do seu filho? Eu falei, estou levando ele a caminho da eternidade. E ele só vai se ele passar por cima do meu cadáver. Hoje ele fala com meu pai, ó, avô, minha mãe era brava, viu? Mas eu louvo a Deus pela vida dela e pela postura, porque o homem que eu sou hoje, o cristão que eu sou hoje, tem a minha discipuladora. Eu tenho uma Bíblia aqui que ele me deu de presente. Toda vez que eu leio a dedicatória, eu choro. Ele colocou assim: a mulher mais amável, mais carinhosa da minha vida, a minha discipuladora de excelência, a minha mãe, e me deu essa Bíblia de presente. Então eu falo assim: olha. O nosso papel, nós temos que fazer, nós temos que desenvolver o nosso papel. Estar atentos e alerta, olha, meu Deus, é necessário, é indispensável. Daí nós temos que ensinar verdadeiramente a nossa responsabilidade. O adolescente e suas crises, nós precisamos entender isso profundamente. A crise da identidade. A procura de uma definição do seu self. O que é o self, hein, gente? Quem é que sabe o que é self? Lembra aí? Ó, eu vou tirar uma selfie aqui, né? Essa é a selfie.
Self significa autorretrato. Self significa, ó, essa é a minha selfie aqui. E o adolescente, ele vive à procura de uma definição. Eu sei quem é essa mulher, eu sei quem é Giovanni, porque eu sou uma pessoa madura. Mas o adolescente, ele está em formação. Ele quer saber qual é a definição. Quem é que eu estou vendo aqui no espelho, né? Esse autorretrato, essa identidade, é uma coisa que eu acho muito importante. Minha nora fez um projeto para a igreja lá, ela é líder do Ministério Infantil. Ela fez um projeto para a igreja lá, maravilhoso, que outras igrejas estão pedindo a eles para ministrar lá. Trabalharam conjunto com a pastora Vivi. Ela fez e mostrou para a pastora Vivian. Aí a pastora Vivi falou: "Ó, nós vamos pegar esse projeto e vamos levar para frente, porque é tremendo. Trabalhando, ó, na vida dos homens e na vida das mulheres. Gente, ele trabalhou na vida das meninas, feminilidade, a coisa mais linda. Minha neta é apaixonada. Até os chás para as meninas, sabe? A coisa mais linda do mundo, viu, Jéssica? Jéssica gosta de chá aí. Trabalhou de uma forma Já tão estou de água profunda, na boca aqui, viu? mas Amo esse ficou, eu lembrei assunto. de tu, Jéssica. Ai, que deve ser Mas, maravilhoso. mas foi lindo, Jéssica, mas foi lindo demais. Gente, ensinando ela, sabe o quê? Cuidar do corpo, cuidar das roupas, dobrar as calcinhas e colocar naquelas colmeias. Gente, foi a coisa. Ela fotografou tudo. Uma hora eu vou passar aqui, vou pedir a ela e vou passar para vocês ver que coisa linda. Se você, minha neta hoje, minha neta tem 10 anos, ela sabe fazer panqueca, faz bolo, ela sabe cozinhar, ela dobra as calcinhas dela, ela organiza. Meu neto tem 5 anos, não deixa uma toalha molhada em cima da cama. Os brinquedos tudo organizado, o quarto tudo organizado, tudo dobradinho. Chega da escola, coloca a mochila no lugar. Eles aprenderam, sabe aonde? Aprenderam vendo, fazendo na igreja. Sentou na igreja e fez aquilo e trabalhou Daniel na vida, a postura de Daniel na vida deles. A coisa mais linda do mundo. Isso traz um ensinamento profundo para a vida desses pequenos. Eu vou trazer uma hora o projeto aqui e vou mostrar para vocês que coisa linda. É bom, viu? Porque desde pequenininhas eles vão sendo alicerçados. Falando de selfie aqui. Lê aí, gente, para mim, por favor. 9h40 a gente termina. Afirmar sua identidade como pessoa. A crise de identidade é tida como ponto central na adolescência. A crise de identidade, igual eu falei para vocês, eles nem sabem quem eles são. E eles vão aprender o que nós ensinamos, né? Eles vão absorver aquilo que nós passamos para eles. E nós precisamos ter essa consciência. Adolescência e suas crises ainda. A crise da autoridade é algo bastante forte e se caracteriza pelo confronto. Eles são desaforados, né? Eles querem saber tudo. Eles querem saber tudo. Eu estava conversando com Bela no fundo do carro, né? A gente estava saindo e eu brincando com Bela, ela conversando comigo sobre adolescência, pré-adolescência, sobre ela falando sobre os teens, sobre os juniores, e conversando e me contando as coisas da igreja de Mateus levanta. Mateus tem 5 anos. Mateus disse: Eu que não vou passar por nada disso, porque eu sou pré-adolescente. Falei: Toma, eu tenho até um vídeo gravado que eu postei no meu stories, ele falando: Eu sou pré-adolescente. Eu sou pré-adolescente. O pai dele perguntou: Onde é que você aprendeu isso? Eu escutei lá na igreja. Pois é, o adolescente tem essas crises, né, gente? Crise de autoridade. Isso é bastante forte. Desrespeito para com o adulto, especialmente para com os pais e outras pessoas que têm autoridade ou exercem determinada função. É por isso que eu digo que bom que seria se o líder ou a líder de adolescente fosse um psicólogo, né? Porque o psicólogo entende todas essas questões, vai trabalhar em cima das crises, em cima dos pontos de ruptura, né, Gabi? Gabi tá por aí? Gabriela? Gabriela tá dormindo, eu acho. Eu tô falando Gabi, gente, porque Gabi é psicóloga. Adolescentes e suas crises ainda, vem a crise social. É nesta fase, uma reelaboração total do mundo sexual que transforma a estrutura infantil em uma estrutura adulta. Eita, precisa ou não precisa de acompanhamento de quem entende da área? Precisa.
Se colocar um líder de adolescente que é grosseiro ou grosseira, sabe, que não entende nada de crises, que não entende nada de crescimento, que não entende nada de processos da vida, né? Não entende nada de nada, aí fica difícil trabalhar. Ao invés de juntar, vai espalhar os adolescentes. Ó, adolescente é um bicho diferente, misericórdia. Leia aí que tá aí por trás aí, gente. Que eu não tô aqui na tarde, aqui, não tô vendo nada. Leia aí, Lex, para mim, por favor, tu que tá na frentinha aí. O adolescente precisa aceitar o seu novo corpo e viver em paz com ele. Ó, precisa aceitar o seu corpo e viver em paz com ele. Mas para ele aceitar o corpo dele, ele tá lá cheio de hormônio, gritando. Quem é que tem que ensinar eles e falar com eles que isso é normal, é natural, que isso faz parte? Que os hormônios estão voando. Tem meninas que chegam para mim e falam, tia Giovanna, eu quero é namorar. Fala desse jeito para mim. Eu falei, tu vai casar agora? Tu tem idade para casar? Tem estrutura financeira? Tem estrutura emocional para casar? Não, tia. Eu falei, vai casar o quê? Vai namorar para quê? Só para beijar na boca, para estar o fogo subindo? Para que isso? Elas olham para mim e ficam, ô tia. Eu falei, pois é, porque Deus não aprova isso, não. Deus não aprova isso. Para que você vai namorar se você não tem idade para isso? Você está na idade, sabe de quê? De estudar, de buscar a presença de Deus. E eu vou te falar uma coisa para você. O namorado que Deus tem para você, o príncipe do Senhor, está escondido no coração de Deus. Porque você é uma menina de Deus, você vai garimpar o coração de Deus para você encontrar esse príncipe lá dentro. Fale com o Senhor e comece a trazer algumas questões ao coração dessas meninas. E trabalhe também sobre o corpo, né? Porque é muito difícil. Nós enfrentamos outro dia lá na igreja um problema seríssimo. Eu vou trazer só um exemplo para vocês. Tem uma moça lá na igreja, uma menina que ela é pré-adolescente. Ela é bem magrinha, sabe? Ela é bem magrinha. E ela só gosta de usar roupa folgada e roupa preta. Sabe o que aconteceu no meio dos adolescentes? Começaram a praticar bullying com ela, falando que ela era homossexual. Sabe que ela era lésbica, que ela gostava era de mulher. E ela é uma gracinha, ela é tão bonitinha. A mãe dela é muito minha amiga e faz discipulado comigo. Sabe o que aconteceu? E eles não. Eu fico pensando, né? Olha para você ver que negócio. Nem as professoras sabiam em relação a isso, sabe? E ela estava querendo namorar com um menino da idade dela. E a mãe dela estava numa luta para namorar com esse rapaz, porque ela não tem idade de namorar. E o rapaz querendo, porque queria namorar com ela. E ela era uma graça. E as meninas, por causa da roupa dela, que ela é muito magrinha, ela veste roupa folgada, as meninas começaram sabe, a rotular ela de lésbica. Fulana gosta de mulher e a mãe dela estava numa tristeza profunda. O negócio foi tão feio que ela disse: Eu não vou mais para nenhum retiro da igreja. Aí eu chamei algumas mães e sentei e falei: Tá errado o que suas filhas estão fazendo, vocês têm que orientar, tá errado isso. Eu falei: A menina tá até querendo namorar, a menina não tem nada a ver com isso. E se fosse, a gente tinha que amar e cuidar, e não jogar fora, e não agir dessa forma. Entendeu? É por isso que eu falo, a gente precisa ter preparo, precisa ter visão e ser preparado para isso. A mãe dela estava revoltada. Falou comigo, a minha filha já passou por tantos processos terríveis, tristes comigo, uma jornada, tantas coisas na vida, e agora chega na igreja e sofre um negócio desse. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Dificuldade no convívio com os adolescentes. A gente precisa ter muito cuidado com algumas questões, não compreendê-los. Ele precisa ser compreendido e aceito em sua maneira de ser e de agir. Nós, quando olhamos para um adolescente, você não vai ficar. Olha, tem uma época na igreja, lá naqueles corredores, que ninguém podia dar aula, os adolescentes vinham, sabe como, correndo, e derrapavam assim, ó, e saía gritando, pegando nas paredes, que tinha hora na aula presencial do seminário. Eu saía no corredor e falava, vocês não vão deixar o professor dar aula, não? Mas gritar com eles, rotular e ser grosseiro. Para que isso? Nós somos igreja, nós temos que ensinar. Falei, não, tá errado o que você está fazendo. Não, você não, vem aqui. E sentava com eles e conversava. Não pode. A gente tem que entender que eles têm a maneira deles, eles vão amadurecer, eles vão amadurecer. Lê aí, por favor, Lex. É, o adulto é para o adolescente um refúgio necessário.
está à procura de parâmetros que sirvam de modelo para sua afirmação pessoal. Ele procura no adulto o quê? Que aqui? O adulto é para o adolescente um refúgio necessário, né? Ah, pois é. Está à procura de parâmetros que sirva de modelo para sua afirmação pessoal. Deixa eu falar para vocês aqui, eu tenho um testemunho tão lindo de um rapaz lá na igreja que a mãe dele precisava trabalhar fora. Aí sabe o que a mãe dele fez com ele? A mãe dele pegava ele e deixava na casa de um vizinho. Ele pequenininho, viu, gente? Ele pequeno, ele com uns 3 anos, por aí, 4 anos. Ele cresceu sendo abusado por esse vizinho e ninguém sabia. A mãe não sabia, a adolescência dele. Quando ele completou 19, 18 anos, ele se converteu. Ele se converteu lá na igreja. Ele era muito apegado comigo. Ele é lindo, é uma graça. Olha o que aconteceu com ele. Um dia eu sentei com ele, ele falou comigo assim: Eu vou te contar a minha vida todinha. E abriu o coração e começou a me contar tudo que aconteceu com ele. Eu falei: Sua mãe sabe disso? Olha para vocês verem. E sua mãe sabe disso? Ele disse assim: Não, minha mãe não sabe. Eu encontrei na senhora um refúgio para abrir meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai usar a senhora para tratar do meu coração. Olha para você ver que negócio. Ele vai e entra no discipulado na igreja, eu comecei a acompanhar. Ele conheceu uma moça na igreja. Olha que coisa triste, que parte triste da história é essa. Ele conheceu uma moça na igreja, ele se apaixonou pela moça. Sabe que essa moça morava na casa de um casal da igreja. Esse casal tinha essa moça como filha e ele tinha mais 2 filhas. Sabe o que é que o casal fez? O homem fez, chamou ela um dia e falou com ela assim: Você não vai continuar namorando com esse gay. E começou as palavras. Ó, vocês não imaginam o tipo de palavra que ele lançou contra esse menino. Me deu vontade de pegar ele de tapa na frente da igreja. E eu fiquei olhando aquilo foi me dando uma tristeza. E ele começou a gritar com as 2 mãos no ouvido. Ele saiu em direção à prefeitura, que nossa igreja fica perto da prefeitura, é o jardim da prefeitura. Eu desci atrás e sentei. Ele estava gritando, rolando, chorando no jardim da prefeitura. Ele disse: Você está vendo? A senhora está vendo como ninguém me ama, ninguém vai me amar e vai me aceitar. Eles não entendem que eu passei a minha vida todo dia sendo abusado. Eu vou para a igreja, lá teria que ser um hospital para cuidar de mim. Quem está lá na frente deveria me amar. O que é que está fazendo? Está me jogando fora. Agora ela gosta de mim, eu não posso namorar com ela porque ele me vê ainda como aquele velho homem. Ele não me vê agora como um novo homem que quer construir uma família, quer ser diferente. Eu falei, você vai dar lugar para o diabo e você vai jogar. O que Jesus tem a ver com isso? Você vai jogar fora tudo o que Jesus fez por você. Você vai jogar fora todo o plano, todo o projeto que Deus tem na sua vida. Você vai jogar tudo isso fora por causa de uma pessoa que não tem vida com Deus, porque aquilo que ele fez com você, ele deixou fluir do que está cheio o coração dele. Significa que ele vive na religiosidade, que ele não teve um encontro real com Cristo, só que você teve e você vai liberar o perdão para ele agora. Você vai abrir a boca, vai falar que perdoa ele. Eu tô com ódio dele, falei, na hora você sente raiva mesmo, mas você vai abrir a boca e liberar e você não vai desistir, não. Você não vai desistir da sua vida com Cristo por causa dele, não. Resumindo, ele terminou com a menina e a menina apaixonada por ele. E a menina ficava atrás. Ele parecia um ator americano. Ele é muito lindo até hoje. Apaixonou por ele e a menina chorava. A menina veio para minha casa. Eu falei: O que é que nós vamos fazer se o seu, se o, lá o seu pai lá, né, ele não quer? Porque ela tinha, eles tinham ela como filha, né? Mas, gente, vou falar uma coisa para vocês aqui. Ele falou: Eu vou embora daqui. Eu não vou ficar nessa cidade porque eu não vou conseguir firmar, eu não vou conseguir me casar aqui. Foi embora para Belo Horizonte. Fiquei acompanhando ele pelo telefone. Até hoje eu tenho contato com ele, viu? Até hoje ele vem aqui, ele vem aqui em Guanabi, ou eu vou na casa da mãe dele, ele vem para cá, ele traz revista para mim, livros. Eu tenho um amor muito grande por ele. Resumindo, ele foi para Belo Horizonte. Quando chega lá na Batista da Lagoinha, naquela esplanada de ministérios, ele entra numa clínica para libertação lá. Sabe o que aconteceu? Ele foi ministrado lá. Lá ele conheceu uma moça, chama Mara. Ele pegou, sabe o que fez? Ela apaixonou por ele. Ele foi e casou com Mara. Gente, pensa no casamento lindo. Ele casou. Ele fundou uma empresa em Belo Horizonte.
Ele fez seminário na Lagoinha. Ele foi preparado, ele teve um casal de filhos e ele é uma bênção e ele é uma graça. Sabe o que aconteceu? Quando ele engravidou da menina, um dia ele ligou para mim, quando ela engravidou da menina, da primeira filha, um dia eu estava aqui, eram umas 6 horas da tarde. Eu sempre perguntava, e Mara, como tá? Com a barrigona para ganhar neném? E ele, na alegria. Aí ele falou, eu ia ser madrinha do casamento dele na época, eu não fui porque eu estava doente. Aí ele virou e falou bem assim comigo: eu entrei no banheiro para tomar banho, Deus me deu uma visão. Eu vi Mara dentro do box coberta de sangue e eu tô para me endoidar. Eu falei: tira isso da cabeça, você está muito preocupado com ela. O seu problema é a preocupação. Ele disse: como é que no topo Deus me deu uma joia preciosa, eu não posso perder minha esposa, ela está com as pernas muito inchadas, está nos dias de ganhar neném. Eu falei: Deus está no controle. Quando sabe o que aconteceu no outro dia? No outro dia ela deu uma eclâmpsia, ficou entre a vida e a morte, foi para o balão de oxigênio. Eu ficava no telefone, ele gritava no telefone. Ele dizia: eu não acredito que Deus vai fazer isso comigo. Deus me tirou do chiqueiro, da escravidão, do fundo do poço, mudou minha história, fez de mim um líder, me deu uma empresa, me deu uma mulher de ouro, uma mulher linda. Eu tenho o casamento dos meus sonhos. E agora minha esposa vai morrer. Eu falei: ela não vai morrer, não vai morrer nem ela, nem a menina. Deus vai entrar com providência. Ou ela ficou no balão de oxigênio. Ela ficou mal entre a vida e a morte, ó, mais ou menos uns 3 a 4 dias. Depois, sabe o que aconteceu? Deus vai lá e resgata a Mara. Mara sarou. A menina tá mocinha hoje. O médico disse que ela não poderia ter outro filho. Teve o segundo filho. E eles estão felizes. Eles estão bem. Entendeu? Esses dias mesmo eu encontrei com a mãe dele. Falou: ô Gil, quando eu lembro da trajetória, eu falei: tudo aquilo foi para a glória de Deus. E quer que eu diga para vocês uma coisa? Sabe aquele homem que apontou para ele, que denegriu a imagem dele, que se levantou contra ele? Aquele homem só tem um filho e 2 filhas. Hoje, os filhos dele, os 3 foram criados na igreja. A menina é a advogada, a mais nova. A menina não está nem aí para Deus, para a palavra. Sabe o que aconteceu com o menino? O menino é homossexual, o filho do homem. Você está vendo como é que o mundo dá voltas? É por isso que a gente precisa, sabe? A gente precisa ter o coração aberto para tratar. E eu tenho tantos testemunhos desse. Não são poucos, não. Tem um rapaz aqui também que o testemunho é tremendo. Eu tive um sonho com ele, fui pregar a palavra para ele. Era homossexual também. E Deus fez, ó, ele era líder do grupo dos jovens aqui da Brasil para Cristo. Deus resgatou ele. Ele é casado hoje, tem 3 filhos e trabalha no ministério lá em Manaus. E estou em contato com ele sempre. Deus é o Deus que reveste o irreversível. As pessoas precisam encontrar na gente apoio e amor, porque Deus é um Deus de milagres. Você pode ter tido a história que você teve. Deus, ele é o Deus que faz nova todas as coisas. Ele mudou a minha história, ele mudou a história do meu amigo, do meu outro amigo, ele mudou, ele fez, Deus fez coisas tremendas na vida deles. Então a gente tem que confiar no Senhor, a gente precisa ter esse coração aberto. As pessoas têm que olhar para a gente, não é só adolescente, não, e ver na gente um porto seguro. O nosso papel não é apontar, não é julgar. Nosso papel é trazer para perto e amar. E cuidar de verdade e amar. Amar de verdade e cuidar mesmo. Porque Deus nos chamou foi para isso. Jesus não veio para cuidar? Dificuldades também no convívio com os adolescentes, a falta de empatia. Isso é o que mais tem dentro da igreja hoje. Olha a coisa, hoje não, graças a Deus o negócio até mudou muito, mas tinha um tempo na igreja que aquelas mulheres mais maduras, aquelas mulheres do copo da igreja, tinha um negócio sabe, de xingar os adolescentes, sabe, de rotular os adolescentes. Falar: gente, há poder nas palavras. Eu já cheguei para uma mulher na igreja, psicóloga, madura, senhora, falar: vem aqui, minha irmã, você não lê a Bíblia, não? A Bíblia diz que há poder nas palavras. Você está trazendo uma sentença para a vida desse adolescente, desse jovem, dessa pessoa. A sua boca você tem que ser porta-voz de bênção, minha irmã. Você tem que ser um agente de milagres. Então, a falta de empatia é fundamental que se busque a compreensão do que a pessoa está dizendo e sentindo. A gente tem que saber se colocar no lugar do outro para saber o que a pessoa está sentindo. Porque muitas vezes você não vai pegar ali todo o contexto dentro de uma palavra, num aconselhamento, mas você tem que parar para ouvir atentamente. E na escuta, eu queria falar algo. Gente, a coisa pior do mundo é você estar contando algo para alguém e a pessoa está olhando sem interesse. Você precisa olhar nos olhos, parar para ouvir, parar para entender.
Leia aí esse outro parágrafo e nós já estamos terminando. Não procure manipulá-lo, mandá-lo, mas favorecer o outro a se expressar livremente e com confiança. Não procure manipular, Alex? Isso, mãe Giovana, manipulá-lo, mandá-lo, mas favorecer o outro a se expressar livremente e com confiança. Olha aí, a gente não pode estar manipulando. Gente, falar em manipulação é o que bem existe na igreja hoje, né? É uma manipulação, que misericórdia. A gente tem que parar com isso, viu? Manipulação é a característica de quem? Quem sabe aí? Manipulação é a característica de. Gente, esse tal. Eu estava conversando esse dia com o pastor Francisco. Hoje em dia, lembra que ele falou na aula de ética ministerial? O espírito de manipulação dentro da igreja hoje é uma coisa terrível. O espírito de manipulação é uma coisa terrível dentro da igreja hoje. Manipulação é característica de quem na Bíblia, gente? Lembra aí uma pessoa que manipulava, que não era brincadeira? É uma característica do espírito de quem? Jezabel. Jezabel, exatamente. É o espírito que hoje está atuando dentro de muitas igrejas aí, viu? Manipulando. Outra coisa também que eu tenho visto na igreja, sabe o que é? O oportunismo. Eu converso. O pastor Francisco fala sobre isso em ética, lembra? O oportunismo. Gente, o que tem de gente aproximando de pastores e lideranças para obter um cargo. Gente, eu não sei se na igreja de vocês é assim, porque na minha misericórdia. Eu olho assim e falo, meu Deus do céu. Eu louvo a Deus que o pastor Francisco tem os olhos bem abertos para isso. Dificuldades no convívio ainda com adolescentes, não sendo presença real. Como é que você não está sendo presença real na vida de uma pessoa? O adolescente percebe quando somos uma presença irreal. A presença real é aquela pessoa que está ali de verdade, que está se interessando pela vida dele, pelo processo que ele está vivendo, que ele está realmente presente na vida dele. Como é que a pessoa percebe? Eu sempre levo isso, assim, eu acho que isso aí é uma orientação, assim, sabe? Quando você passa por adolescente, aí tudo bem, rapidinho, boa noite, ou qualquer pessoa, não é só adolescente, não. Isso significa que você não quer se envolver. Mas você chega e fala, e aí, como você está? Tá tudo bem? Como você tem passado? Como é que tá a sua vida? Tá tudo ok? Tá precisando de alguma coisa, significa que eu quero me envolver, né? Que é uma realidade, eu tô ali de verdade. O doar se fará bem ao adolescente, se ele sentir que você se doa, que você se importa, ele se apega. Aí que é bom demais, você vai ser instrumento de Deus na vida dele. Não entendendo seus sentimentos, é importante que o respeitemos, assim como ele é e assim como se expressa. A gente não pode, muitas vezes, quando a gente não tem muita maturidade, a gente quer que as pessoas sejam como a gente quer, mas a gente tem que entender que cada um tem o seu processo, cada pessoa é um ser em particular, cada pessoa tem a sua forma de agir, de pensar, de ser, cada um passa por caminhos diferentes, processos diferentes até a maturidade. As estações são as mesmas, mas os caminhos são diferentes, né? O processo de maturidade, de preparo é completamente diferente. Querer convencer o adolescente a partir do seu pressuposto é o que eu penso. Então, é o meu ponto de vista. Eu querer convencer o adolescente. Não, não é por aí, não. É o que a Bíblia diz, o que a palavra diz. E respeitar a história dele. E orientá-lo com a palavra de Deus, respeitando a história dele. Fazer ele sentir que estamos juntos para que haja uma troca de experiência e conhecimentos que enriquecerão nossas relações. Ô, gente, muitas vezes vocês veem o adolescente cheio de problemas, e às vezes até as crianças também, mas o problema não está nele, está no seio familiar. Eu descobri isso de uma forma tremenda numa reunião que nós fizemos com a liderança do discipulado na época. O que que nós fizemos para sanar isso? Nós fizemos um jantar e fazíamos coquetéis e trazia toda a família, porque nós entramos nas famílias, porque nós descobrimos que o problema estava nas famílias e não nos adolescentes ou naqueles que estavam sendo discipulados. Vamos parar aqui? Deixa eu ver aqui. Eu vou terminar não sendo coerente. Esse ponto aí, gente, lê aí para mim, por favor. Se eu vou terminar essa parte aqui, nós vamos O dormir. adolescente perceberá que seus pressupostos têm valor.
Tem que saber que ele tem que entender que o pressuposto dele tem valor. Não sendo coerente, o adolescente é especialista em perceber se somos coerentes com aquilo que falamos e fazemos. Gente, eu já vi adolescente chegar para mim e falar: Tia Giovanna, eu não gosto de fulano, porque ele fala uma coisa comigo, mas ele acha diferente. Olha, ele sabe, tem que haver coerência entre aquilo. Eu falo que teoria e prática, ó, são como as duas bandas de uma tesoura. Se ele descobre que você não é coerente, eles caem fora. Eles não sentem confiança, eles caem fora. E aí, Alex? Ixi, e aí? Lê aí para mim esse outro aí. Quando somos incoerentes, perdemos a credibilidade e a oportunidade de termos uma relação próxima com o adolescente. A incoerência, tá vendo? A incoerência faz com que a gente perca a credibilidade. Aí ele vai olhar para você e vai dizer: Eu não acredito no que fulano fala, não, porque fala uma coisa e vive outra. Até a maneira de me tratar é diferente. Dificuldades ainda, não escutando o adolescente. Escutar é diferente de ouvir. Nós ouvimos sem querer. No entanto, para escutar é preciso querer fazê-lo. Preciso parar e atentar. Necessidades básicas do adolescente. Isso aqui nós já falamos, né, praticamente. Ele precisa ser compreendido, ele precisa ser aceito, ele precisa ter liberdade, reconhecimento, mensagem de afeto e amor. Ô, gente, eu passei por um processo de libertação tão profunda. Eu fiquei, eu, eu, eu tive uma experiência com Deus e os 7 pastores estavam comigo. Eu estava no meio, eu estava sendo ministrada por 7 pastores. Sabe por quê? Eu tive uma adolescência muito difícil. Minha mãe era doente, minha mãe era narcisista e minha mãe era doente. E eu, e eu já falei isso aqui, né? Que eu fui criada de uma forma muito dolorosa, muito dolorosa. Fui rejeitada, fui criada. Minha mãe não queria uma filha, ela queria filhos. E eu fui criada de uma forma muito doída mesmo, dolorosa. E tudo que vocês pensarem que o adolescente precisa, eu não tive isso. Eu não tive compreensão, eu não tive aceitação, eu não era uma pessoa livre. Eu me casei para sair do sofrimento dentro da minha casa. Mensagem de afeto, eu não sabia o que era isso. Amor, muito menos. E a coisa mais difícil da vida de uma pessoa é quando essas coisas, esses elementos faltam no alicerce da construção da sua personalidade. Não tem coisa pior. Quando eu falo para vocês que eu tenho uma paixão por Cristo, que eu não sei, sabe, que eu não sei explicar, que eu não sei definir, é porque eu encontrei nele tudo que eu não encontrei aqui embaixo. Tudo que você pensar que eu não encontrei em seio familiar, em área nenhuma da vida, eu encontrei em Jesus. Sabe, no momento que eu precisava de mais aceitação, de compreensão, de amor, foi o momento que eu mais sofri na vida, que eu fui praticamente jogada fora. Sabe, quando eu fui para Cristo, quando eu me converti, Cristo me trouxe para perto. Eu tive experiências tão profundas com Ele, sabe, de cura, de libertação. Eu consigo, quando eu olho para um adolescente, eu consigo perceber, eu consigo compreender o coração dele. Se eu tenho uma visão clínica tão profunda. O pastor Francisco fala que eu tenho um olho clínico, mas eu acho que as experiências da vida, sabe? A jornada da vida me fez compreender, me fez ter uma empatia muito grande, me fez amar as pessoas, aceitar as pessoas como são e ser porta-voz de Deus e ser instrumento de cura, porque era tudo que eu precisava. E eu encontrei isso, sabe em quem? Encontrei isso no casal de pastores que me ganharam para Cristo e me discipularam. Eu já vi esse casal de pastores, irmãos, almoçando meio-dia, mora aqui, perto da minha casa. Eles foram embora para Itabuna. Eu já vi eles deixarem a comida no prato, chorando por causa da minha vida. Eu já vi eles, eu ficava horas dentro de um escritório com eles dois, com o casal, e eles ministrando sobre mim. E eu sei, gente, não tem lacuna pior na sua vida, é quando falta compreensão, quando falta aceitação, quando falta valorização, quando a pessoa que é autoridade sobre você usa a boca para destruir a sua imagem, sabe? Para escrever uma história de fracasso, de derrota, de destruição.
Mas eu também louvo a Deus, que Deus resgatou a minha casa, resgatou a minha mãe. Deus fez algo novo. Deus me deu a oportunidade de ficar 7 anos e meio com minha mãe, em cima de uma cama, ministrando sobre ela, cuidando dela, dando banho, sabe, caminhando com ela no quintal, antes dela ficar em estado vegetativo. Deus me deu a oportunidade de conviver. Um dia eu falei para o Senhor, como é que eu vou entrar debaixo do chuveiro com ela se ela não me ama? Falei para Deus. Deus disse, ela te ama sim. Ela te ama, porque o amor que ela vai ter por você é o amor que eu vou colocar no coração dela. Meu pai me pediu para Cristo, mas quando eu vim, ela não me quis, porque eu era uma mulher. Né? Eu sou mulher, ela não queria. Então, são coisas que a gente olha assim, a importância. Eu tive tanto cuidado com meus filhos, assim mesmo, ainda teve sequelas na vida dos meus filhos. Mas era tão importante, é tão importante essa fase na vida da pessoa. É por isso que quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Jesus, eu falei para vocês na beira do poço, eu fiz até uma mensagem, postei no meu Instagram e postei no meu Face, falando sobre a mulher à beira do poço. Eu encontrei tudo isso em Cristo, aceitação, amor, carinho, proteção. Tudo isso eu encontrei. E nós vamos parar aqui, gente, ó. As necessidades básicas do adolescente precisam ser supridas. E nós, como servos e servas do Senhor, temos essa responsabilidade de suprir essas necessidades. Lê aí esse título para mim aí, Alex, por favor, nós vamos ficar aqui, viu? Que título é esse aí? O que é isso aí? Tá debaixo É, aqui da... Ah, como ensinar adultos na escola bíblica dominical. é que a tarja está em cima aqui. Como ensinar adultos. Na escola bíblica dominical. Adultos. Essa vai ser a nossa próxima aula no dia. Ai, Jesus amado. Gente, no dia 29 é o pastor Francisco de Ética, viu, gente? No dia 20, quarta-feira, dia 5 de novembro, não é? 5/11. Às vezes as pessoas perguntam assim, ó, irmãos, por quê? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui.